Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez, e recordando a quem nos vê ou ouve que estamos a gravar este programa na terça-feira, para falarmos um pouco sobre as eleições em Angola e as perspectivas que, na ótica do embaixador Seixas da Costa, estão em cima da mesa neste país africano. Como é que tem observado as andanças em Angola, nomeadamente aquilo que parece ser as pegas, a tensão cada vez maior entre a UNITA e o MPLA? António, eu como vivi em Angola, nos tempos em que a tensão entre a UNITA e o MPLA se resolvia à bomba, Exato. digo, olho para este, e vivi 4 anos assim, com recolher obrigatório em Luanda e com Luanda cercada, e com a tensão muito forte, eu olho para este período, apesar de tudo, com alguma esperança. E, independentemente daquilo que tem sido, até alguma violência verbal que houve nos últimos tempos, há uma realidade que nós não podemos desconhecer. Hoje não há, só há um exército em Angola, hoje não há, digamos, uma força política militarizada como era a UNITA. Isso acabou. Hoje a UNITA é um partido político, e é um partido político de natureza diferente. Temos que perceber que a Guerra Civil acabou em 2002, passaram 20 anos, há gente que já nasceu, muita gente que já nasceu depois do fim da Guerra Civil, e há gente que já tem 20 e tal anos e que já praticamente não sentiu o final da Guerra Civil no tempo em que Savimbi estava acossado até ser morto em 2002. E, portanto, o processo de transição é um processo eu diria, de algum sucesso no plano objetivo da gestão de um Estado, mas é um processo que nós não vale a pena termos aqui uma dupla linguagem. O MPLA domina o Estado angolano desde 1975, dominou durante 27 anos numa guerra civil que chegou a estar em momentos complicados para os próprios angolanos, apoiada por forças estrangeiras, pela UNITA, desculpa, pelos cubanos, por ajuda soviética na altura, etc. E essa guerra foi uma guerra longa porque também Angola foi também uma das últimas trincheiras da Guerra Fria. Exatamente. Portugal aí tem uma intervenção com os acordos de Bicesse, às vezes não se dá suficiente valia àquilo que foi essa tentativa de fazer uma ponte entre os Estados Unidos, por um lado, e a Rússia, a União Soviética, a Rússia por outro, na altura, em transição, e houve, de facto, um esforço num sentido de uma normalização do regime. Mas nós temos que comparar uma coisa, eu sei que isto não é muito agradável para muita gente, mas nós temos que comparar o regime angolano com os outros regimes africanos e não necessariamente com os regimes europeus ou os regimes de democracias consolidadas. O que não significa que isso isente o governo angolano e o Estado angolano de críticas relativamente ao modo, por exemplo, como são geridos os meios de comunicação social, ao modo como são, por vezes, reprimidas manifestações da sociedade civil que não têm um caráter de natureza subversivo, mas apenas de um afloramento de mal-estar, etc. Há uma evolução nesse aspecto. E a verdade, esta situação que estamos a atravessar é uma situação de eleições em que também aparece no meio a questão do funeral de José Eduardo dos Santos. Nós temos que perceber que José Eduardo dos Santos tem um papel importante nesta matéria, um papel de alguém que faz a transição da guerra para a paz. E depois há um período de grande bem-estar em Angola que ele tutela, no fundo, que é o período imediatamente após a obtenção da paz, durante cerca de 15 anos, com questões de corrupção, com questões de acaparação de bens públicos por parte de uma nova burguesia, tudo isso é verdade. Agora, nós temos que perceber que, apesar de tudo, nenhum líder político de oposição foi morto em Angola nos últimos 20 e tal anos. Quer dizer, temos que se compararmos isto com outros Estados africanos, a situação é muito diferente. Se compararmos isto com os Estados democráticos europeus, obviamente também é muito diferente pelo outro lado. E, portanto, estamos aqui num processo de transição. A grande questão está em saber se este processo de transição, e como digo, estamos a gravar isto na terça-feira, não sabemos o que é que se vai passar no dia das eleições, se faz, independentemente de poder haver algum ruído de ruas, se faz com alguma naturalidade ou não. Os sinais, na altura em que estamos a gravar, apontam no sentido que será difícil o MPLA perder
as eleições. E em Angola, na Constituição angolana tem uma previsão interessantíssima, que é são as listas eleitorais, é o número 1 das listas ao Parlamento quem vai para presidente. Quer dizer, não há uma eleição para presidente, há uma eleição para deputados e o número 1 é o presidente. E, portanto, tudo indica que o MPLA vai ter a maioria, e, portanto, tudo indica que o João Lourenço continuará presidente. Tudo indica também, e nesta altura estamos a falar em meras especulações, que a UNITA, cuja natureza étnica já não é tão étnica e já é um pouco mais de partido nacional, pode ter um resultado surpreendente, ou pelo menos um resultado satisfatório para as suas ambições, e mais do que isso, pode ter um papel grande no Parlamento, e ficar com uma função grande no Parlamento, preparando para uma alternativa futura. Ou pode ganhar, não sei, a esta altura não sabemos. Mas é verdade que ainda há muito a evoluir em Angola no sentido da democratização do Estado, e isto tem muito a ver com a circunstância que eu referi, de que desde 75 que o Estado angolano é dominado por um único partido, e não, tendo havido, embora a abertura ao multipartidarismo, esse multipartidarismo, que teve algumas expressões em embaixadas que foram dadas a antigos militantes da UNITA ou da FNLA, alguns cargos, nomeadamente de natureza provincial, que foram dados a figuras também da oposição, mas de qualquer forma isso não significou uma partilha de poder. Claro, portanto, a pergunta, peço desculpa por interromper, a pergunta é quase, será que Angola está preparada para ter um MPLA minoritário? Pois, não sei, provavelmente não. O MPLA hoje faz parte, digamos, da sociedade angolana de uma forma do topo à base. E muita gente é militante do MPLA. Alguém dizia, numa ironia aqui há tempos, que é tanta gente militante do MPLA que já quase não vale a pena ser militante do MPLA. Quer dizer, mas o seguinte é que, às vezes, durante algum tempo no passado, deu-se conta que não ser militante do MPLA era complicado. Mas há uma abertura na sociedade angolana. Há uma abertura, e João Lourenço também fez essa abertura, e mais do que isso, João Lourenço fez essa abertura numa transição curiosa, que foi a transição do José Eduardo dos Santos, com cuja família, como é sabido, João Lourenço teve algumas acrochagens. E chegou-se a esta situação de grande ironia. Aí sim, não podemos deixar de evitar dizer isto. A grande ironia é que, com a chegada do cadáver de José Eduardo dos Santos e com o funeral nacional que vai ter lugar no dia 28 de José Eduardo dos Santos, e que, a confirmar esta vitória do MPLA, será um funeral que será uma espécie de consagração e legitimação do próprio regime, nós vamos ter, por um lado, os críticos de José Eduardo dos Santos, que, como era grande parte da estrutura que estava ligada a João Lourenço, a receber o antigo presidente, e a própria UNITA, a criar uma imagem dizendo que foi maltratado o corpo de José Eduardo Santos quando chegou, e que agora, quando José Eduardo Santos era o inimigo número 1 da UNITA, portanto José Eduardo Santos acabará por ter uma espécie de funeral retórico nacional unânime, e portanto, digamos, o futuro poderá dar ao seu túmulo um pouco a ideia do pai da pátria que já Agostinho Neto tinha quando morreu, a partir do momento em que morreu em 1979. E, portanto, será que isto é um fator de união de Angola, que no fundo José Eduardo Santos acabará por funcionar como um fator de união dos vários pontos de Angola? Enfim, não sabemos. O que francamente seria desejável, por todas as razões e em particular pelo futuro de Angola, é que a situação pós-eleitoral se processasse em paz, em serenidade, e que tendencialmente Angola caminhasse para um pluripartidarismo com possibilidades de alternância futura de poder. Uma última pergunta de resposta rápida, embaixador. É preciso recordar que João Lourenço foi, de alguma forma, uma escolha, creio eu, de José Eduardo dos Santos. Mas João Lourenço acabou por ser, vou usar esta palavra em grande exagero, o carrasco do regime de Eduardo dos Santos. O que é que aconteceu na sua ótica ali? Uma distração, um equívoco de José Eduardo dos Santos, ou, vou usar outro termo impróprio, ou uma traição de João Lourenço ao legado de José Eduardo dos Santos? Em África, normalmente, os antigos presidentes ou estão fora ou estão mortos. Exato. Em Angola isso não aconteceu.
em Angola. José Eduardo dos Santos continuou a viver em Angola, a sua família foi objeto de algumas perseguições de natureza judicial, por razões que aparentemente estão fundamentadas em questões de desvio de fundos, etc., como é o caso de Isabel dos Santos, e do próprio filho de José Eduardo dos Santos, que era, digamos, o gestor do chamado Fundo Soberano de Angola e que aparentemente estava envolvido em algumas irregularidades. Depois há a história de Xizé, que é um pouco diferente. Mas, na realidade, José Eduardo dos Santos manteve todo, digamos, o aparato simbólico do poder, mesmo nessa circunstância em que a sua família teve alguns problemas. E, portanto, Claro. até ao fim, José Eduardo dos Santos foi bem tratado pelo regime. Só não foi bem tratado naquilo que eram os aspectos da natureza judicial que estavam ligados. Mas ele próprio nunca teve nenhum problema, vale a pena dizê-lo, e Claro. até foi, de certa maneira, apoiado na fase final da vida. E, portanto, mas é evidente que o poder em África, para já, é normalmente unipessoal. Portanto, o poder nunca se agradece, quer dizer, o poder desapareceu de Dom Eduardo dos Santos para João Lourenço, aparentemente com a bênção de José Eduardo dos Santos, que fez uma escolha, que aí também há um problema, fez uma escolha entre os vários setores que se podiam apresentar como seus sucessores. Escolheu João Lourenço, que tem uma vantagem em tudo isto, é que João Lourenço foi antigo Ministro da Defesa, e as Forças Armadas, de que não se ouve falar muito em Angola, e ainda bem. O que é uma boa notícia, claro. Quando não se ouve falar muito de Forças Armadas num país africano, isso é uma extraordinária boa notícia, ou latino-americano também já agora, é uma boa notícia. E, portanto, de certa maneira, João Lourenço fez esta transição, talvez não tenha aberto o regime tanto quanto as forças da oposição gostariam, em particular, para poderem ter possibilidades de fazer alternância. Mas os governos também, o poder tem uma grande tendência para se firmar digamos, normalmente não abre expressão à sua própria derrota. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica por aqui hoje. Pode acompanhar os temas que aqui foram conversados no podcast e nos vídeos que encontrará no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.